Opa, Felipe Fontoura falando com você então. Então agora nessa aula a gente vai falar um pouco mais sobre servidores de hospedagem. E basicamente eu sugiro que você considere dois servidores de hospedagem. É o DigitalOcean, eu vou digitar aqui no Google, DigitalOcean, vou deixar todos esses links que eu vou comentar aqui abaixo, tá certo? É um servidor, que ele é um servidor que utiliza clouding ou VPN, dependendo da nomenclatura que você está acostumado. E ele tem vários serviços, vários planos. Ele tem aqui bastante coisas interessantes para a gente poder trabalhar, tá certo? Eu vou entrar aqui no Spaces, Computing, Droplets, tá? Então ele chama aqui de servidores de Droplets. Ele tem aqui, enfim, os preços e tudo mais, os servidores de hospedagem, aqui, View Pricing. Ele é um servidor bem mais, deixa aqui, Learning More. Ele é um servidor bem mais, que oferece muito mais configurações, possibilidades, só que ele é um servidor, obviamente, bem mais, que exige bem mais conhecimento, principalmente de Linux, para você, tá certo? Então, olha só, a gente pode clicar aqui, por exemplo, e ver o servidor que mais se adequa para a gente, tá? Os servidores que eu tenho para fazer todo o gerenciamento do Dev Samurai, que não são poucos acessos, é o servidor mais simples que tem. Então, por exemplo, eu tenho esse servidor aqui, que ele é 1 GB de memória, uma CPU, 25 GB de disco e 1 TB custando $5 por mês. Então esse aqui já é mais que o suficiente para você. Só que como eu comentei, os servidores da DigitalOcean, ele vai te entregar um console como esse aqui, ó. Simples assim. Ele vai te entregar um console assim para você e você precisa começar a digitar os comandos, fazer a instalação do zero. É como se ele te entregasse uma máquina virgem, uma máquina limpa. Sabe quando você recebe uma máquina limpa que você tem que colocar o CDzinho do Windows lá e começar a instalar? É a mesma coisa. Só que a diferença é que você não tem acesso físico à máquina e no momento que você fizer o pedido desse servidor de hospedagem, o que ele vai te perguntar? Ele vai te perguntar, por exemplo, qual é a distribuição Linux que você quer usar, porque ele basicamente trabalha com o Linux aqui, tá? Então dentro aqui desse processo, vamos ver se a gente acha, porque esse site ele também muda toda hora, enfim. Mas enfim, dentro desse processo aqui, ele vai te perguntar qual distribuição Linux você quer trabalhar e você vai apontar a distribuição Linux. Aqui achei. A distribuição Linux que eu estou utilizando para os meus servidores é o Ubuntu. Já usei também o CentOS e funciona bem. Os outros eu não utilizei, então não posso dar. Não utilizei como servidor. Todos esses aqui eu já utilizei, até o FreeBSD eu já utilizei num computador local, mas nunca para gerenciamento de servidores aí sérios, né, que a gente está trabalhando agora. Legal? Eu sempre utilizo o Ubuntu e ele tem vários guias. Se você quiser se aventurar, você pode fazer aqui, ó, DigitalOcean. Você vai procurar aqui Ubuntu 18.04, que é a versão atual, vai ter as próximas versões aí, que você provavelmente pode estar vendo. Pode ter uma versão um pouco mais adiantada, ou então você simplesmente digita isso daqui, Ubuntu, e ele vai aqui, ó, configuração inicial do servidor com Ubuntu. E ele vai pedir para você fazer uma série de comandos, enfim, você dá o SSH, depois você dá um usuário, depois você configura. Tá vendo? Todos esses comandos aqui você vai digitar aqui num console que você vai ter acesso a esse servidor. Por isso que eu falo que ele é um pouco mais complexo, tá certo? Apesar de ser o servidor que eu utilizo, mas como eu já uso Linux há um bom tempo, eu tenho boas noções de como configura um servidor desse, como eu faço a parte de firewall, como eu ativo serviços, como é que eu configuro o WordPress, que vai ser o sistema que a gente vai utilizar, tudo bem? Então é o seguinte, não existe almoço grátis. Então, nesse caso aqui é um servidor barato, que se você multiplicar aí 4 vezes 5, você vai ter R$20 hoje, pagando num servidor top de linha, tá certo? Mas você vai pagar barato, ter controle, mas é mais complexo. Se você não quer ter a sua complexidade, daí eu já sugiro você ir para um servidor que é como esse aqui que comentei, da HostGator. Ele é um servidor compartilhado, tá certo? Então você vai ter os seus sites sendo coexistindo dentro do mesmo prédio, por exemplo. Imagina que você mora num condomínio, vertical lá, condomínio de apartamentos, e daí todo mundo coexiste dentro de um condomínio. Só que cada pessoa tem lá o seu apartamento que é isolado do outro. O seu site vai ser a mesma coisa. O HostGator, para baratear o gerenciamento desses vários servidores, fazer a aplicação de segurança, tudo que você faria na DigitalOcean sozinho, ele faz para você, só que ele compartilha isso. Em contraparte, o serviço ele vai ser ligeiramente mais caro, não muito mais caro, e você também vai ficar um pouco mais podado de alguns privilégios, diferente
Diferente de um DigitalOcean que ele vai deixar fazer o que você quiser. Porque, como num condomínio, se todos os condôminos fizessem o que eles bem entendessem, a coisa não ia funcionar direito. Então, o HostGator também precisa fazer isso. O HostGator é um dos vários que existem, mas foi um dos que eu utilizei no início do Dev Samurai e gostei muito porque não tinha, não tinha muitos problemas de cair, essas coisas assim. E o suporte deles é bom e o suporte é em português 24 horas. Então ajuda muito nessa questão. E assim, você não precisa ficar olhando muito, gerenciando muito, porque como eles já cuidam de N sites, é a mesma coisa quando acaba a energia na sua rua, acaba a luz na sua rua. Alguém sempre liga lá para a concessionária e eles tentam resolver o mais rápido possível. Dentro do serviço de hospedagem, você pode ver que já tem hospedagem em WordPress, que é a hospedagem que eu aconselho você começar a fazer. Daí aqui ele fala vários planos que você pode trabalhar. Eu aconselho você começar com blog. Por que blog? Porque, enfim, você vai ter basicamente ali um blog, um site pequeno, que você pode escolher pagar mensal sem desconto, que você vai pagar R$25, ou então trimestral, que você vai pagar R$74, e ele está com um plano aqui anual bem interessante, que ele te dá 40% de desconto, e você vai pagar por ano R$143,93 nesse momento que eu estou gravando para você, tá bom? Lembrando sempre que pode mudar. Tem um limite de 25 mil visitas, 50 GB de armazenamento, tem 5 contas de e-mail, isso é legal, porque daí você vai ter lá o contato@sounome.com.br. São coisas interessantes que, como eu digo, ela vai somando e vai criando credibilidade dentro ali do seu processo lá de autoridade, né? Também existem outros planos aqui que você pode conversar com uma pessoa que é da área de vendas. Também tem a hospedagem genérica de sites, que é uma hospedagem um pouco mais barata, em que você vai ser o responsável por instalar o WordPress. A instalação do WordPress, basicamente, e eu vou falar como é que faz essa instalação daqui a pouco, basicamente vai ser copiar os arquivos via FTP, e se você não sabe o que eu estou falando, de novo, você vem no seu Google e vai colocar aqui, ó, HostGator WordPress. Então o que ele vai fazer? Ele vai aparecer um tutorial aqui para você, ó. A famosa instalação 5 minutos do WordPress. Então você vai clicar aqui, tá certo? E você vai começar a ler o artigo. Então você vai entrar na sua área do cliente, no seu painel do cliente, que você vai ter assim que você pagar ele, você vai clicar em instalar o WordPress, ele vai perguntar algumas informações que já estão disponíveis para você, vai digitar senha, digitar e-mail, vai clicar e vai instalar. Então, de repente, se você não quer pagar lá essa hospedagem WordPress que é ligeiramente mais cara do que essa, você pode pagar esse plano P, aqui por exemplo, atualmente plano P, tá certo? E ter, por exemplo, transferência ilimitada, contas de e-mail grátis, 100 GB de armazenamento, SSL gratuito, já é uma coisa um pouco mais elaborada, tá bom? Então, vamos lá, vamos só recapitular aqui. Você quer o controle máximo, porque você entende de Linux, você sabe o que fazer. Então, você quer o controle máximo, você quer o console nas suas mãos, você quer o controle máximo e também ter a liberdade e a responsabilidade de fazer o que você quiser. Sugiro muito o DigitalOcean, é o que eu uso a prova para você, tá bom? Inclusive, tem um link aqui embaixo, que se eu não me engano, se você contratar pelo meu link, eu recebo um valorzinho e você pode receber, se eu não me engano, até $50 de crédito. Então você fica aí um bom tempo sem pagar servidores de hospedagem, isso no DigitalOcean, tá? No HostGator, você tem aqui essa opção de hospedagem de site, que é uma opção a mais baratinha de todas. Você pode ir no plano B, tá certo? Que você pode aqui pagar, vamos ver um plano mensal, R$ 21,99, se você quiser pagar por mês. Ele vai manter toda essa questão de e-mail, armazenamento e tudo mais. Só que, o que você precisa fazer? Você precisa instalar o WordPress a partir de um tutorial desse. Se você chegou até aqui através de um dos programas do Dev Samurai, fazer um tutorial desse daqui, passo a passo, que já está com figurinha, cara, vai ser muito tranquilo para você, tá certo? Então assim, aconselho você seguir essa hospedagem de site. Professor, olha só, eu sou um pouco mais leigo, ou então não quero ter trabalho nenhum, eu quero chegar, digitar uma senha e já ter tudo instalado. O que você vai fazer? Então você vai fazer essa hospedagem WordPress. Tá? Essa hospedagem WordPress, como eu comentei, ela é ligeiramente mais cara e também tem uma pequena limitação. Apesar que se você tiver com 25 mil visitas mensais, significa que você está crescendo e você de repente pode considerar migrar para um outro que tem, por exemplo, 125 mil visitas mensais e assim sucessivamente, tá bom? Então, basicamente, é esse o processo de instalação, ok? Cada servidor de hospedagem, assim que você decidir, tá certo? Ele vai ter um procedimento a qual você deve fazer o que para acessar esse procedimento? Você deve digitar, por exemplo, como eu fiz aqui, HostGator
WordPress, ok? E você vai clicar em um dos tutoriais. Professor, eu não me sinto confortável. Então o que você vai fazer? Você vai solicitar o suporte da empresa, que você vai citar lá, olha, eu comprei essa hospedagem, eu sou novo aqui, eu quero que você mande um tutorial de instalação e ele vai fazer para você. Assim que você fizer a contratação do servidor, antes de começar a instalação e tudo mais, o que você precisa fazer? Você precisa digitar aqui no registro.br as informações de DNS, tá certo? Então deixa eu recapitular aqui com você, que de repente você pode estar um pouco mais confuso. Deixa eu colocar aqui. Então o passo 1, opa, falta só aprender a digitar. Passo 1 é registro BR. Aqui você vai precisar do DNS, tá certo? No passo 2 é o servidor de hospedagem. Legal? No passo 3 é configurar o DNS no registro BR. Só que as instruções você pega no servidor de hospedagem. Tá certo? Isso aqui você não tira da cabeça. As instruções, como o tutorial e tudo que você precisa preencher, você vai pegar no servidor de hospedagem. Então você vai vir aqui, contratar o seu nome.com.br, você vai escolher um plano no servidor de hospedagem, você vai contratar. Assim que os pagamentos forem feitos, você vai receber os e-mails e daí você vai configurar o DNS no registro BR. O registro BR que vai guardar lá o seu nome.com.br, o que você vai fazer? Você vai digitar as instruções que o servidor de hospedagem fornece para você. Então, o passo 4 é instalar o WordPress, que vai ser o sistema que eu sugiro para você. Professor, eu não quero utilizar o WordPress, eu quero utilizar, por exemplo, um Wix da vida, eu quero utilizar um outro que já é mais pronto possível, sem problema nenhum. Ou então, o mais hacker que a gente falou, né? Que era o GitHub, não tem problema nenhum. O que você vai fazer? Você vai pegar as instruções que esses caras certamente vão ter as instruções do Registro BR, que é a entidade brasileira que registra, e se eles não colocarem isso, eles vão falir. Tá bom? Então, basicamente, são esses passos agora que você precisa fazer. Esse passo número 4 vai ser o passo que eu vou fazer contigo na próxima aula, considerando que você já resolveu os 3 passos anteriores. Que, recapitulando de novo, desculpa ser prolixo, mas eu preciso recapitular para que fique bem claro na sua mente, que é: passo 1, registrar o seu nome.com.br. Passo 2, você vai escolher um servidor de hospedagem, um plano, vai pagar. Passo 3, você vai voltar no registro BR, naquela telinha de DNS, e você vai colocar as instruções que o seu servidor de hospedagem te retornou, para então começar a instalar a opção WordPress. Voltando aqui, recapitulando os planos: hospedagem HostGator, a mais simples. Você vai fazer aqui hospedagem de sites, que você faz a instalação manual do WordPress, que é basicamente um tutorial desse. Lembrando que você vai vir aqui no Google, digitar o número do tutorial, ou então pedir para o suporte. A opção mais, vamos dizer assim, que menos dá trabalho, é essa aqui do WordPress, que você pode escolher esse plano blog. E a opção hacker, assim, do Linux, fazendo trocadilho de brincadeira, é a DigitalOcean, que você pode brincar, que você pode trabalhar. Bacana? Essas são as opções dentro daqui do passo a passo que eu acabei de passar para você, tá bom? Então espero que você tenha gostado dessa aula, é realmente mais prática, e você vai executar isso daqui para finalmente você ter lá o seu site, para você finalmente começar a construir o seu portfólio, porque senão você vai só ficar vendo aqui construir, vai ficar chato. É legal você construir o passo a passo junto comigo. Vou ficando por aqui então, forte abraço, tchau, tchau.